Cambistas compraram as entradas e estão vendendo em sites não oficiais por preços abusivos. Isso é um caso que é o de maior repercussão do momento, né, Mário Flávio? Mas isso sempre acontece, né? Essa bronca principalmente de futebol, né, Mário? Ingressos que esgotam nas plataformas oficiais de venda e, de repente, esses ingressos estão na mão de cambistas com preços bem mais caros do que as vendas oficiais. Às vezes o cambista também falsifica, né? Tem isso também. Ingresso. Aí você compra e planeja uma viagem e quando chega lá, dá com os burros na água. Ô, Mário, burros na água, novinho. E assim, né? Tudo digital, né? Se você colocar lá, o leitor vai passar e não passa, lascou-se. Patriota Júnior está de volta. Ô, Patriota, revender ingressos, não estou falando nem de preço, mas revender ingresso, isso é legal? Oi, Renata, de volta aqui no Manhã Cidade. E olha que os shows só vão acontecer em novembro, né? Lá em São Paulo e no Rio de Janeiro, né? As vendas começaram na segunda-feira, em poucas horas os bilhetes, né, foram esgotados e muita gente está reclamando. Em meios não oficiais, muita gente está revendendo por um preço bem maior do que pelo site de vendas, né, oficial. Nós vamos conversar aqui com o Niverson Moura, que é advogado consumerista, né, especialista em direito do consumidor. Niverson, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. Essa prática de revenda dos ingressos, ela é considerada legal? Bom dia, Mário, bom dia, Renato, bom dia a todos que nos acompanham pela Rádio Cidade. A prática do cambismo ela não é considerada legal. Isso configura um crime contra a economia popular. A pena é de detenção de 6 meses a 2 anos, inclusive com multa, com aplicação de multa, e tem que ser avaliada a culpa dos produtores do evento, a culpa da empresa que organizou a venda dos ingressos, porque tem que ter um trabalho de duas frentes. Primeiro, a questão da empresa organizadora dos eventos ter mecanismos e plataformas que coíbam esse tipo de prática, que uma mesma pessoa, uma mesma empresa, enfim, compre uma grande quantidade de ingressos com a finalidade de revender esses ingressos. Isso fragiliza demais a situação do consumidor, porque a partir do momento que você não compra da empresa oficial, da empresa que está organizando, você passa a ter risco de cair numa fraude, por exemplo, de comprar um ingresso falso, de comprar de quem de fato não possui aquele ingresso, ou de fazer o que está acontecendo, pagar muito mais por um ingresso que originalmente estava sendo vendido por um preço bem abaixo. É importante lembrar que, a partir do momento que alguém, uma empresa, uma pessoa física ou jurídica, por exemplo, adquirir algum ingresso para revender, ela deixa de ser consumidora, porque ela não vai ser o destinatário final daquele ingresso. Ela passa a ser um fornecedor também, e a partir desse momento ela deve cumprir ofertas, ela deve, de certo modo, vender aquele ingresso pelo valor que está impresso no ingresso. Então, precisa ser avaliado tanto a questão da responsabilidade da empresa organizadora do evento e vender os ingressos, como também a ação policial, para coibir essas pessoas, tanto físicas quanto jurídicas, que atuam nesta área e que, de certo modo, lucram nessas situações, atuando de uma maneira criminosa através do cambismo. Patriota. Oi, Renata. Patriota, o Niverson começou falando sobre, eu não sei se ele está nos ouvindo, ele começou falando sobre a responsabilidade de quem está produzindo esse evento. Nós, pessoas comuns e honestas, a gente enfrenta dificuldade para tudo. Quando a gente está num site, por exemplo, para comprar o ingresso, sempre tem lá, né, X ingressos por pessoa, né? E esses cambistas conseguem inúmeros ingressos. A gente não sabe se eles conseguem burlar o sistema de compra, né, porque isso também é possível, mas a gente não sabe também se dentro da produção do espetáculo, do show, do evento em si, não tem alguém que está facilitando e lucrando também com a venda totalmente exorbitante em relação ao valor desses ingressos, né? Por isso que é importante a polícia ser acionada, né? Exatamente, Renata. A polícia tem que ser acionada e os órgãos de proteção e defesa do consumidor também. A exemplo da Fundação Procon de São Paulo, que já notificou, inclusive, os responsáveis pelo evento, como foi uma situação em que, pese ela vai fazer show apenas no Rio de Janeiro e em São Paulo, isso é uma situação que atinge todos os consumidores de qualquer lugar do país, porque qualquer pessoa pode comprar através da internet. Então, o consumidor
deve procurar o PROCON do seu estado, as unidades de atendimento do PROCON do seu estado, e é uma situação que a Secretaria Nacional do Consumidor também deve se envolver, ela pode avocar essas situações e notificar o estabelecimento, no caso, o responsável pela venda dos ingressos, para apurar a responsabilidade deles, para apurar, inclusive, isso que você comentou, Renata, da possível lucratividade que alguém pode estar tendo com essa situação, a quem beneficia esse tipo de situação, porque uma coisa é certa, quem sai prejudicado é o consumidor, quem sai prejudicado é o fã, é aquela pessoa que quer adquirir o ingresso, que quer participar do jogo, quer ver seu artista, enfim, e isso não pode acontecer. Os órgãos de proteção e defesa do consumidor, associados com o trabalho de investigação da Polícia Civil, por exemplo, nessa situação, através, inclusive, da atuação também do Ministério Público na defesa dos consumidores, em âmbito coletivo ou difuso, como é o caso, também devem atuar para poder coibir esse tipo de prática e, obviamente, para defender o consumidor, porque a lei traz direitos para os consumidores e esses direitos devem ser preservados. É algo que atinge ali o lado mais sensível do fã. É um artista internacional, não está sempre aqui no país e o fã quer muito ver, nutre esse desejo, né, de acompanhar a apresentação, acaba muitas vezes comprando em um meio não oficial e se frustrando, né? Porque pode não ter acesso ali ao evento. Exatamente, Patriota. Você falou um aspecto importante, porque já saíram várias denúncias e vídeos de cambistas comercializando através de redes sociais, através de sites não oficiais, filmando, inclusive, os ingressos, demonstrando que estão impostos os ingressos, e esses ingressos possuem um QR Code. E, de certo modo, alguns ingressos apareceram nos vídeos e, de certo modo, qualquer pessoa copiando o QR Code pode fazer uma arte e acabar entrando naquele evento, utilizando-se daquele ingresso falso, e a pessoa que comprou o ingresso aparentemente original não vai conseguir acesso, porque vai ser considerado que aquele ingresso já entrou no estabelecimento. Então, situações como essa devem ser coibidas e devem ser evitadas, e a responsabilidade é de quem organiza o evento. É do fornecedor que promoveu as vendas, que criou a plataforma de vendas e que, de certo modo, ao não criar mecanismos que coíbam esse tipo de prática, acabou contribuindo para que ela acontecesse, prejudicando milhares de consumidores. A gente observa a prática do cambismo muito comum no futebol, né, Niverson? Também é ilegal. Exatamente, essa prática também é proibida e, nesse caso, pelo próprio Estatuto do Torcedor. Essa prática do cambismo também é ilegal e também deve ser combatida. A questão do show da cantora americana, ela acabou tendo uma grande visibilidade pelo fato de, como você comentou, ela não vem sempre, são shows muito aguardados, tem fãs do mundo inteiro, mas esse tipo de situação também acontece aqui em Caruaru, por exemplo, em shows, em eventos esportivos, que vão ter um público menor e que às vezes não tem tanta visibilidade, mas a situação acontece da mesma forma, porque do mesmo modo crime, a lei proíbe esse tipo de prática e, obviamente, aqueles que estiverem perpetrando esse tipo de atividade devem ser punidos pela justiça. Em situações como estas, Niverson, o indicado é procurar a polícia, né, para que os direitos do consumidor sejam respeitados. Exatamente. Além da polícia, os órgãos de proteção e defesa do consumidor é exemplo do PROCON e também denunciar esse tipo de situação ao Ministério Público. Porque como isso é algo que não atinge apenas a pessoa que quer assistir aquele espetáculo, aquele jogo de futebol, por exemplo, isso é algo que atinge a todas as pessoas que têm algum tipo de pretensão de adquirir o ingresso e por vezes não adquirem em virtude de situações como essa. Porque não confia, porque não é um site oficial, existem empresas de turismo também que acabam vendendo pacotes de viagem, hospedagem e o ingresso, então algumas empresas de turismo acabam também adquirindo uma certa quantidade de ingressos, então tem que apurar de quem é a responsabilidade. Então o consumidor, como a gente costuma comentar, o consumidor é o melhor fiscal do mundo, porque o consumidor está em todo lugar. Então é importante que o consumidor junte provas, tire print, e-mails, ofertas e denuncie aos órgãos responsáveis para que os procedimentos administrativos sejam instaurados, para que a situação seja investigada e, obviamente, ao final, os responsáveis estejam punidos de maneira exemplar para que esse tipo de situação não volte a acontecer. Muito bem, obrigado pelas informações. Começamos aqui com o Niverson Moura, que é advogado consumerista, né? Importante, né, buscar os direitos do consumidor para que essa prática, né, seja de uma vez por todas
coibida, né? Renata, eu volto contigo. E, gente, quando a gente fala sobre direito do consumidor, eu sempre cito um exemplo aqui, que é o exemplo da fila do banco. As pessoas se chateiam ali naquele momento, reclamam, fazem a zoada, mas poucos saem da agência bancária e se dirigem ao PROCON para poder oficializar uma queixa e reclamar. Geralmente, quando é assunto relacionado ao Código de Defesa do Consumidor, as pessoas se chateiam, brigam e tal, mas poucas colocam aquilo para frente. Então, é preciso um volume para que a coisa ganhe força e não fique só na falácia, como se diz, né? Para que vire realmente algo de fato, seja investigado e as pessoas responsáveis... Quando atendido é feito no médico também. Sejam punidas. A mesma coisa do médico, a mesma coisa no consultório médico, a mesma coisa em UPA. As pessoas só se chateiam ali naquele momento, então depois que consegue ser atendido, vai embora e esqueceu o perrengue que passou e um perrengue ilegal. A gente está tendo os nossos direitos afetados. Então a gente precisa reclamar para que as coisas saiam do papel e se mexam, que aquilo, se não acontecer para a gente, mas que não aconteça para o próximo. É assim que se vive em sociedade. Não dá para ficar por esse mesmo. Obrigada, Patriota. Um abraço aí para o Super